Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casa Assombrada. Sim, eu não tomo banho, estou sempre com a mesma roupa. Tô trancado nesse quarto gravando pra vocês em um período que eu devia estar de folga, depois de ter feito minhas provas de medicina antroposófica e, obviamente, tirei 10, mas eventualmente eu precisava descansar porque foram provas bem casca-grossas da minha pós-graduação. Estou fazendo uma graduação e pós-graduação na área da saúde, então eu devia estar descansando, mas não, a internet não deixa porque fazem bosta e aí eu tenho que parar o que eu tô fazendo para vir aqui elucidar algumas coisas, não é mesmo? Essa aqui é a parte 2 do vídeo da Boate Kiss e do julgamento e é assim, nós vimos então que houve o truco, né? Jogaram a carta psicografada, caiu na mesa do juiz e foi aceito inicialmente para apreciação. Olharam a carta, levaram ao júri popular falando, ó, nós temos uma carta psicografada aqui. Quando foi lida essa carta, um grupo de pessoas levantou, saiu da sala, outro só observou e houve o apelo às emoções. Oh meu Deus, uma carta psicografada! E aí há aquele grupo de emoções, né, que beira no ar, bate no coração e fala, ah, deixa pra lá, gente, os caras não são culpados. Mas, eventualmente, os caras se deram bem, entre aspas, né? Mataram 242 pessoas, o que eventualmente os tira o sono, porém, o julgamento foi pro TJ, né? O Tribunal Superior ali, e ele vai passar, obviamente, por uma apreciação, uma avaliação, porque um habeas corpus foi realmente aceito. Liberou um, liberou geral. Então, um deles foi aceito o habeas corpus e dessa maneira foi colocado, então, por um desembargador, eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu. Todo mundo, então, por enquanto, está em habeas corpus até realmente esse julgamento for apreciado por uma outra instância, aí volta, vai, volta, vai e volta. Então, eventualmente, eu acredito que eles ainda vão estar em liberdade. Não sei se eles foram presos, mas aparentemente não. Então, a notícia que eu peguei deixa bem claro isso, né? Houve a liberação por meio do TJ concede habeas corpus aos 4, e aí, então, eu não sei se eles vão responder em liberdade por enquanto, como é que vai ser. Aí tem que ver os canais dos respectivos advogados que vão tratar sobre o tema. Aqui nós vamos falar sobre duas coisas interessantes. Primeira coisa é, na hora que caiu então a carta, né, do truco ali, dizendo, truquei, tá aqui, quero ver vocês agora saírem dessa, uma carta psicografada, se eu estivesse lá, eu mostraria um vídeo incrível do Sr. Valdo Vieira. Valdo Vieira foi uma pessoa muito interessante de ser analisada e foi uma pessoa que conviveu 10 anos com o Sr. Chico Xavier. Ele foi até os Estados Unidos com o Chico com a ideia de introduzir o espiritismo nos Estados Unidos, mas não conseguiram, claro que não. Os Estados Unidos é um lugar muito fechado, muito baseado no cristianismo e nas igrejas presbiteriana, protestante, e obviamente o espiritismo encontrou uma grande barreira para existir lá. Mas ele volta e nos conta histórias muito interessantes sobre o Sr. Chico Xavier e outras coisas referentes às psicografias que ele tem vivenciado. Então eu vou mudar aqui a câmera de lado para que vocês possam ver comigo, juntinhos, de coração aqui abertos, esta aula do Valdo Vieira sobre espiritismo. Espiritismo ele dominava muito bem, outras religiões já era muito preconceituoso, talvez pela sua ignorância sobre o tema. Ele foi meio rechaçado em algumas palestras sobre outras crenças, porém, o lugar de fala dele é o espiritismo. Então, eu vou virar a câmera aqui, de vez colocar o quadrinho e ficar mostrando, eu acho legal a gente interagir junto e ouvir o que o Valdo tem a dizer, beleza? Então segura aí, só um minuto. Voltamos, Spookies, aqui. Valdo Vieira, em palestra, médium Valdo Vieira comenta sobre fraudes nas psicografias e cita Chico Xavier. E agora? Bicho pegou ou não? Esse caso, que as mulheres ficam querendo receber mensagem. Não é todo o caso, mas uma boa parte deles. A mesma coisa é aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né?
Tem médico que vai estar recebendo essa mensagem até hoje. Eu nunca recebi uma mensagem assim. Agora, o pior disso é aquilo que eu falo para vocês. A natureza humana não fala. Quando eu deixei o movimento espírita, e mandaram umas cartas dessa para mim, para eu receber mensagem para a pessoa. Eu queimei as cartas, só para não envolver ninguém. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. Foi por isso que quando o Souto Maior esteve aí, eu falei com ele, você já viu isso, seu já? Eu já tinha visto. Todo mundo que vai estudar isso acaba vendo, que ele vai encontrar isso aí. E ele até sabe, tem médico, ele evita, que sabe que tem médico até hoje, que não estão recebendo essas coisas e fazendo aí o auê, né? Está em bloco. Sabe, o processo seguinte, faz média, muita gente, etc. Então, a mãe faz média, o médico faz média, o centro espírita faz média, é um monte de coisa. Agora, ó, se você observar, lá em Uberaba, na minha época, o Chico não recebia essas mensagens. Por que eu não recebia? Porque eu falei com ele, olha, se tiver isso, eu caio fora já. E ele caiu, porque ele pegou 30 psicografias embaixo do Chico sem o nome. Ou seja, era o rascunho. Ai, cacete. Vamos lá. Muita gente é leiga, é burra ou é ignorante sobre o tema. Aí vocês acham seus devidos lugares. O espiritismo virou uma doutrina de tolos. Quando sai, obviamente, da França e vem para o Brasil, o próprio Valdo Vieira, eu vou mostrar outro vídeo, ele deixou bem claro que ele precisou ser unificado junto com o cristianismo. Por quê? Porque eu precisava ter o apelo que o cristianismo não dava aos seus fiéis. Ou seja, o cara vai na igreja e fala, padre ou pastor, eu perdi meu pai, eu sinto muita falta dele, e eu preciso de um recado, tal, eu queria ver se de repente o senhor... Não, essas coisas de falar com os mortos é contra a Bíblia, a gente não faz, né? É o discurso hipócrita que eu geralmente escuto aqui, vindo de certas pessoas. O que esse cara faz? Ele atravessa a rua e tá lá, Centro Espírita Mariazinha. Ele entra lá, ele fala, queria falar com meu pai faleceu e eu queria ainda ter uma notícia. Aí vem o espiritismo ele é repleto do apelo às emoções, ele é o apelo ao conforto, ao conformismo, que é o que o Chico fez e o que muitos espíritas fazem. Muitas vezes, novamente, eu vou ressaltar a vocês, o médium, ele nada mais, nada menos é do que um sensitivo que tem um pouquinho mais de percepções sobre o mundo espiritual. E aí esse cara, ele vai lá e fala, bom, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? A dor dela é muito grande. Então eu vou criar uma estrutura, como ele falou, de cartas fakes. Então o cara chega e fala, qual era o nome do seu pai, o que ele gostava de comer, o que ele gostava, o que tinha e tal. Eles passam por uma anamnese, ou seja, passa por uma lista de coisas que eles escrevem para dar as características de quem é o espírito que o médium vai psicografar. Só que as pessoas não entenderam isso até agora. E aí o cara recebe essa carta lá, olhando, e ele já tem muito material escrito, ele só bota o nome da pessoa e as características do que ele come, do que gosta, do que veste. Aí eu tô com saudade do nosso cachorro Fifi, eu ainda sinto o gosto daquela feijoada feita pela nossa tia Hermenilda, na qual era deliciosa. Aí passa essa carta para a pessoa se sente confortada. Atingiu o objetivo, que é o conforto. Só que se isso aqui tivesse sido jogado num júri lá falando, olha, a gente tem aqui os erros de psicografia, o que não me condiz que essa psicografia que caiu na mesa não é falsa? Se o próprio Valdo Vieira, que foi um alicerce do espiritismo no Brasil e que viveu com o Chico Xavier, está me dizendo que ele viu centenas de médiuns com psicografias falsas e ele saiu do lado do Chico, exatamente porque ele disse que viu esses rascunhos embaixo do braço do Chico, ele pulou fora do espiritismo. Então a gente tem um problema, ou não? Vamos ver outra
Por que o Valdo Vieira, então, ele deixou o espiritismo de Allan Kardec? Eu queria entender qual foi o ponto específico, o momento que fez o senhor tomar a decisão e fazer a virada da saída do espiritismo para cá, para a conscienciologia. Não, foi a possibilidade. Isso aí não possibilidade. foi assim. Eu comecei com o espiritismo muito pequeno, como 5, 6 anos. Sim. Aula de moral cristã e catecismo espírita. Uhum. Agora, o que se passa? Aquilo eu fui crescendo. Comecei a ler sem parar. Aquilo em casa eu tinha muito livro espírita, porque meu pai e minha mãe começaram a ler muito isso, para depois fundar o centro. E o centro já tinha lá, né? Olha lá. Agora, o que se passa? Com aquilo tudo eu fui crescendo e comecei a ler e comecei a falar com eles, que o meu processo todo era estudar a cabeça. A cabeça, então, eu comecei a ler. Isso é o espírito, é a consciência, é a alma, é a personalidade, é a pessoa, é o indivíduo. Então, eu tenho que estudar isso. Na hora que eu fui, eu comecei a colocar todos os parâmetros que eu comecei a entender dentro do espiritismo. Aí eu comecei a ver os fundos do espiritismo, desse tamanho. Sim. Cada besteira enorme. A primeira besteira que eu descobri é o seguinte: os espíritas, até hoje, eles não sabem o que eles são. Eles são religiosos? Eles são cientistas? Eles são filósofos? Allan Kardec não deixou nada disso marcado. Então eu comecei a ver todos esses problemas que eles estão discutindo até hoje. E falei assim, isso é uma perda de tempo danada. Aí então eu comecei a ver também que Allan Kardec endereçou tudo para o J. Cristo, para o cristianismo, para poder sobreviver com os espíritos. Então, os espíritos que começaram a funcionar no espiritismo eram sempre cristãos. Então, por exemplo, qualquer um que se for islâmico ou judeu, não aparecia. Eu comecei a ver, ó, não tem universalismo disso, falta fraternidade, está tudo errado isso aqui. Valdo. Aí eu comecei a pensar em cair fora. Sim. Na época que eu conheci o Chico, a minha mãe pediu para ir lá para ajudar, eu já tinha ideia de cair fora. Naquela ocasião, eu tinha 23 anos. Você está entendendo? Eu estava sabendo de tudo. Okay. Eu trabalhei mais 10 anos e caí fora aos 34 anos. Aí eu te pergunto, será que você realmente sabe o que é o espiritismo? Novamente, o espiritismo visto na França é diferente das ramificações do espiritismo visto no Brasil, onde as pessoas que não sabem ler os livros e acham que o espiritismo é muito difícil, não dá, realmente Kardec escreve de uma maneira que eu não entendo. E aí cria-se um novo espiritismo baseado no que o cara quer. E é o que ele falou, há tanta deturpação no espiritismo, tanto achismo, que quem tem um pequeno bom senso levanta e vai embora. Esse negócio de ficar especulando sobre vidas em outros planetas, conversar com o Pão Sirius. Ah, pessoal de Sirius, espera só um minuto, é um Pão Sirius aqui, deixa eu ver. Sabe, quer dizer, é algo completamente alucinado. Saiu-se de um bom senso para criar uma doutrina da banalização. Essa doutrina da banalização tem assustado quem está lá dentro e está fazendo muitos espíritas pularem fora, voltarem-se de novo ao cristianismo, se tornarem pessoas completamente céticas e ateus. Porque é completamente alucinado o negócio. E o povo que está fora acha que aquilo é maravilhoso e bate palma, e o povo que está dentro está louco para sair. E é isso que a gente escuta do Valdo Vieira. Na hora que ele percebeu que o negócio estava indo para um lado completamente ruim, o cara caiu fora. Por quê? Porque quem tem um pingo de razão, um pequeno ponto de elucidação e que estudou outras crenças, porque o Allan Kardec ele cria uma doutrina baseada em outras crenças. Ele junta tudo num grande quebra-cabeça, joga numa cesta, balança, joga em cima da mesa e fala, o espiritismo nasceu. Para que eu vou estudar o espiritismo? Se ele usou então o budismo, se ele usou o hinduísmo, se ele usou vida após a morte de outras crenças, eu quero estudar as outras crenças. Porque as escolas filosóficas que fizeram parte desse conceito estão lá. E aquilo que me agrega, entender a raiz de como surgiu e não quem mastigou, interpretou do jeito que quis e jogou em cima da mesa para dizer para a pessoa que é certo e que é errado. Quando eu falo para as pessoas, vamos estudar o budismo como ele é, e entre num templo de um centro, um templo budista, um centro espírita, de verdade, busquem a raiz de suas religiões e não busquem pseudo-líderes falsos, idólatras e cegos que nós temos por aí. Veja, João de Deus, o cara fez lá toda aquela merda dele, 40 anos enganando as pessoas, mais de 300 mulheres violentadas e o cara tinha uma cidade sob seu domínio.
E existem outros que estão vindo, porque cai um, levanta outro. Esse outro é sensacional, porque ele vai criticar o João de Deus, mas ele acaba agindo da mesma maneira. Tem coisas ali que, se você revirar a vida de algumas pessoas, vão ver que ele agiu da mesma maneira. Tem coisas ali que você se assusta. Não adianta, é o que o Valdo falou. Quando entra o ser humano na religião, ele caga tudo. Ele transforma as religiões que têm uma nobreza em os seus atos falhos humanos. As psicografias já prontas, a anamnese das pessoas que quando vão ali falar, eu quero falar com o médium que faz psicografia, seu nome, seu endereço, seu CEP, seu Facebook, seu Instagram, a sua senha do Instagram, opa, é isso que está errado. Ou a Federação Espírita para tudo e fala, peraí, a gente tem que chegar no consenso, porque aos 40 anos do João de Deus trabalhando, a Federação Espírita não sabia o que estava acontecendo? Ah, tem coisa estranha aí. Psicografia do Chico tirou uma pessoa da cadeia, ou, né, de eventualmente ser condenado. Peraí, Chico, quantas pessoas tinham no Carandiru esperando a sua psicografia chegar? Quantas pessoas tinham na fila ali esperando realmente o Chico Xavier psicografar? Por que ele fez uma dentro de uma pessoa que... Quem era essa pessoa? Quem era? Eu pergunto pra vocês. O cara era casado com uma ex-miss? Tinha alguma coisa estranha nessa história. Por que as pessoas não vão procurar? O nome desse cara na internet não se acha mais. Estranho. Por quê? Por que o Chico, então, não trabalhava junto com os delegados de polícia, psicografando habeas corpus e promotores ali que ele incorporava e trazia? Não é uma questão de ser o Chico ou não, já que o Chico se fez ouvir. A justiça olhou o Chico e não olha o Zezinho, o Luizinho, o Guinho de outros centros espíritas que podem eventualmente ter essa mesma habilidade. Por que não? Por que o Chico tirou um da cadeia e não tirou todo mundo que eventualmente estava na lista ali do Carandiru preso? Ou inocentes, sei lá, que foram condenados por crimes às vezes banais? Esse é o ponto. Se você tem uma pessoa que fala do espiritismo e que viveu com o Chico e que ficou 10 anos ao lado do Chico e que saiu do lado do Chico, ele falou, se eu ver alguma coisa errada eu pulo fora. Ele viu e pulou fora. O que é o espiritismo hoje? Eu fui espírita por 10 anos, atuei em centro espírita como médium de incorporação. Todo centro espírita que eu ia, o dono da casa chegava para mim e falava, quando você vai abrir a sua casa espírita? Ele não sabia meu nome, não sabia nada a meu respeito. Eu entrava, o cara olhava pra minha cara e falava, tá na hora de você ter tua casa. O que você tá fazendo aqui? Eu não queria abrir casa nenhuma para ser responsável por esse tipo de coisa, por essas atitudes, por achismos, por devaneios. Não. Esse espiritismo eu tô fora. Esse espiritismo que a gente está vendo hoje banalizado da mídia, eu tô fora. Um espiritismo que acha que pode intervir sobre causas jurídicas, e que pode realmente, por meio de uma psicografia, agir sobre a lei dos homens? Não. Esse espiritismo que não respeita nem a lei dos homens, eu tô fora. A religião, ela anda junto com o indivíduo. Ela não pode estar acima nem abaixo. Ela tem que ser um fator ético e moral junto ao indivíduo, como um alicerce para continuar a sua existência nesse planeta, continuar agindo de acordo com as crenças que são de dizeres a sua fé, que fazem com que o ser humano continue lutando diariamente por uma vida melhor. Acreditar que, eventualmente, se ele for passear no parque com a sua família, ele não vai morrer. Ele não vai ser assaltado, ele não vai sofrer nada, ele não vai temer a vida. Mas sim, a crença dele vai fazer com que ele crie alicerces para continuar existindo. O fanatismo que coloca acima a idolatria ou abaixo ao ridículo, não. A idolatria de colocar uma carta psicografada achando que vai trucar desde 2013, um julgamento na qual 4 pessoas estariam sim sendo condenadas pelos seus atos de negligência, ou sócios que tinham uma casa, que não tinham um alvará, que não tinham condições para existir, que bloquearam a saída das pessoas quando eventualmente a casa estava pegando fogo e deram ordem para que essas pessoas não saíssem, porque foi o que eu escutei. Ou mesmo quem acionou os fogos de artifício numa casa fechada, achando que o show pirotécnico não ia acontecer nada. Culpados existem. E não adianta falar, 242 pessoas morreram e vão se ecoar na sua cabeça. Às vezes o cara tá cagando para esse tipo de coisa. O cara torna-se responsável. Dane-se, morreram 242 pessoas, mas eu continuo vivo. Vou curtir minha vida.
Infelizmente, a lei é dos homens e para os homens. Ela deve ser cumprida respeitando, sim, os dizeres que existem no Código Civil e no Código Penal. A religião ela não pode ser usada como uma ferramenta de troca ou como uma ferramenta impositória ou inquisitória sobre um ato. Colocar ali o espiritismo como uma moeda de troca, o juiz poderia falar, bom, eu sou islâmico, e aí? Quero os 4 aqui que eu vou tirar uma faca e vou arrancar a cabeça dos 4. Porque assim está no Alcorão. Se cada um julgar pelas suas crenças, esse país vai piorar ainda mais. Já que dizem que o Estado é laico, mas não é. Então, cada um vai andar de acordo com a sua crença e vai andar com o seu livro de leis embaixo do braço. E vai falar, eu só vou ser julgado pelo meu Alcorão. Não é a lei de um brasileiro que vai me julgar. Pronto. O cristão não tem poder sobre o meu Alcorão. E a gente vai ter a Terceira Guerra Mundial, que vai ser a guerra da religião. É isso que vai acontecer. Novamente, usar-se de subterfúgios, a crença é fazer com que o apelo à fé, o apelo às emoções do júri popular inocentem as pessoas. Foi uma jogada da advogada. Foi inteligente? Foi. Mas cai no ridículo. Por quê? Porque muitas pessoas são cristãos, não acreditam nisso, muitas pessoas que estavam no júri sabiam que o lado racional tinha que imperar sobre as emoções, se levantaram e foram embora da sala. Hoje, não cola mais. Aconteceu com o Chico e ainda a decisão foi revista e quando houve essa revisão de um dos casos que o Chico interviu, o cara foi condenado e só que o crime prescreveu. E aí? Então voltaram lá falando, amigão, agora seu caso foi revisto, você foi condenado. Cadê o cara? Cadê? O cara sumiu. E de novo, por que o Chico não fez isso com todos? Eu falo para as pessoas, prestem atenção no que acontecem sobre as crenças. Eu sempre falei isso. Eu saí do espiritismo porque eu vi a mesma coisa que o Valdo viu. Hoje eu estou vendo o espiritismo banal, o espiritismo jogado ao ridículo, o espiritismo de, infelizmente, a religião dos loucos. Por quê? Não é o fato de acreditar em espírito, mas os devaneios que os espíritas contam, os achismos que os espíritas contam, ou os próprios atos que eles encobrem. Como engravidar uma menor de idade ou violentar uma menor de idade, que foi o caso de João de Deus. Agora, será que isso acontece? Será que tem outros espíritas que também caem nesse tipo de coisa? Será que o espiritismo realmente sobe na cabeça das pessoas? Os devaneios existem e a gente tem que achar o lado racional das crenças. Quando você acha o lado racional das crenças, você entende sobre a ótica de como elas foram feitas e o que realmente eu posso usar. O Valdo deu 10 anos, falou 10 anos para poder realmente me convencer que o espiritismo é uma religião, uma doutrina, uma filosofia, ou que é. Ele demorou 10 anos para descobrir que o espiritismo não era aquilo que ele acreditava. E do lado do Chico Xavier, que foi o alicerce do espiritismo do Brasil, e um fato do apelo emocional, as pessoas adentrarem ao espiritismo acreditando no seu representante. Da mesma maneira que tem gente que acredita no Papa, tem gente que acredita no Dalai Lama, tem gente que acredita em Chico Xavier. Porém, sempre vão existir perguntas em que ninguém sabe responder. Ninguém. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás explicando sobre a bibliografia do Chico Xavier, pós e contras de uma maneira neutra. Ou seja, se eu estou lendo uma bibliografia ou estou fazendo uma referência literária a uma pessoa, eu tenho que apontar coisas positivas e coisas negativas, porque eventualmente todos nós somos humanos, todos nós erramos. E as pessoas não entenderam. E da mesma maneira que quando utilizam-se do espiritismo, as pessoas batem palma. O espiritismo está fadado a muitos erros, muitos. E eu vejo uma federação espírita ausente sobre a ótica dos centros espíritas, sobre a ótica de uma regulamentação, sobre uma ótica de criar uma única doutrina, e não baseada em achismos, mas baseada em princípios éticos e morais dentro de uma religião que foi criada no século XIX. Isso a gente não vê. O espiritismo na França é uma coisa, o espiritismo abrasileirado é outra. E o brasileiro continua destruindo e deturpando os princípios do espiritismo. E ainda tem a cara de pau de falar, é muito difícil ler as obras de Kardec. Eu acho que a gente então tem que recriá-las. De novo, virou uma religião de tolos e de loucos.
Não é pelo fato de ver ou ouvir espíritos, mas é pela deturpação dos achismos que são colocados. E palavras até da boca do Valdo Vieira. Sinto, e é por isso que eu levantei e fui embora. Vocês escolhem o que é melhor para vocês. Eu fiquei 10 anos no Centro Espírita, ao mesmo tempo que o Valdo ficou. Eu fiquei no Centro Espírita Kardecista e no Centro de Umbanda. O Centro de Umbanda foi uma aula, mas, de novo, falta muita doutrina, falta muito padronização entre os centros. No Centro Kardecista é um show de achismos. O cara entra de cadeira de roda, o cara fala, ó, tá vendo? Quem mandou? Atropelou uma pessoa na vida passada e agora você está numa cadeira de rodas. Eu juro, quando o cara falou isso, eu levantei e fui embora. É ridículo esse tipo de coisa. Mas hoje tem gente que fala com pão sírios em outra galáxia. Isso não está nem nos livros de Kardec. É um espiritismo baseado em achismos. De novo, tome muito cuidado com as crenças e religiões que vocês seguem. As religiões tradicionais são os maiores e melhores portos seguros, porque eles mantêm a tradição. O judaísmo mantém uma tradição, obviamente o cristianismo ele se ramifica de novo, né? Mais e mais e mais, mas aí vocês escolhem qual é o cristianismo que vocês querem. Vocês seguem o seu budismo tibetano, Vajrayana, Theravada, Mahayana, vocês seguem o seu hinduísmo, vocês seguem o shintoísmo, vocês seguem religiões que são tradicionais, que seguem um padrão de doutrina, de ensinamento, de ética e moral, desde os tempos mais remotos até hoje em dia. O judaísmo dentro da sua antiguidade, o budismo, o hinduísmo, religiões muito antigas e que seguem a sua tradição. Por isso que eu falo, busquem as tradições e não as especulações. Mas, de novo, vocês são livres, escolham o que vocês quiserem. Depois não digam que eu não avisei, ok? Achismos, não. Ajam por bom senso. Estudem todas as religiões que vocês puderem, depois vocês me digam qual realmente é a que tem o lado racional que atrai mais vocês. Vocês vão ver qual é. É sério mesmo. Tá bom? Então é isso. O recado foi dado, tá? Foram 2 dias aqui de gravação trancado no quarto e eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Novamente, recadinhos finais, onde tem muita gente que não entendeu e ainda tem espíritas que não entenderam. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e capacitam para que, por meio de técnicas chamadas de técnicas alternativas e vistas até mesmo dentro das práticas integrativas complementares. Dá um Google, práticas integrativas complementares, tá? Nós complementamos a medicina tradicional para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de tratamento, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as informações e os valores por isso, porque eu sou um profissional de terapias alternativas. Eu não sou espírita, tá bom? E aí sim vocês vão ter todas as informações. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. O deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal doando R$8, o que nos ajuda muito, ou mesmo o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Você vai clicar nesse link e você vai ser levado a uma página e lá você pode doar o valor que você quiser ou puder, que nos ajude muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.